Olá pessoal, aqui é o professor Ivan com mais um exemplo de determinação de máximos e mínimos através do critério da primeira derivada. E o nosso exemplo é esse exemplo aqui. Tá? Diferente do primeiro vídeo, que eu fiz um exemplo que tinha apenas uma função, né? Aqui nós temos uma função que ela tem duas partes. Né? Uma primeira ali é x menos 2 ao quadrado menos 3, se x é menor ou igual a 5, e meio vezes x mais 7, se x é maior do que 5. Tá? Então essa é a nossa funçãozinha. E o que é para determinar? Intervalo de crescimento e decrescimento e pontos de máximo e mínimo locais. Tá? Qual é o primeiro passo? Da mesma forma que o exercício anterior, nós temos que perguntar quais pontos. Quais pontos eu vou analisar? Né? Ou seja, quais são os pontos críticos da minha função? Nesse caso, nós já temos um ponto crítico, x igual a 5, de cara. Por quê? Porque é a transição da função de cima para a função de baixo. Né? Dificilmente essa transição vai ser uma transição suave, ou seja, né, no limite ali as derivadas laterais não serão iguais. Tá? Então, a gente já joga isso daqui como um ponto crítico. Tá? Se ele é um extremo ou não, a gente não sabe se vai ser máximo ou mínimo. Agora nós temos, né, que calcular nas duas funções a primeira derivada igual a zero. Né? F' de x igual a zero. Né? Todos os pontos que tiver a primeira derivada igual a zero vão fazer parte desses extremos. Tá? Vamos lá. Vamos pegar a primeira função. Deixa eu trocar de cor aqui porque eu vou fazer aqui do lado. Então lá f de x igual a x menos 2 ao quadrado menos 3. F' é igual. Tem que derivar isso daqui, né? Derivada de menos 3 dá zero. Derivada desse primeiro termo, utiliza a regra da cadeia. 2, que multiplica x menos 2, elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada do que está dentro, que é 1. Né? Ou seja, 2x menos 4. Tá? Essa aqui é a nossa primeira derivada. Para quais pontos isso vale zero? Né? Então lá, vou pegar aqui, ó, 2x menos 4 igual a zero. X igual a 4 sobre 2, que dá 2. Tá? Então a gente sabe que no ponto x igual a 2 já temos, né, um ponto crítico. Então aqui, ó, x igual a 2. Vou colocar lá. Vamos analisar agora a segunda função para ver se tem alguma coisa. Né? Então lá, f de x igual a 1 sobre 2 e x mais 7. Tá, pessoal? Só analisando a cara da função, ela é uma reta, né? Ela é função de x, né, de grau 1. Uma reta, ela não tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, porque ela ou cresce indefinidamente ou ela decresce indefinidamente, né? E de maneira linear ainda. Tá? Então não tem como a gente associar um máximo ou mínimo ali. E essa aqui é crescente, né? Porque o coeficiente aqui da reta é positivo. Mas vamos fazer a derivada, né? Não custa. F' de x é igual, né, meio, que multiplica a derivada de x mais 7, que dá 1. Né? Então, uma derivada aqui vale meio. Para quais pontos isso aqui é igual a zero? Meio é igual a zero? Não, meio é uma constante. Não existe um valor de x para o qual essa função dê zero. Eu posso colocar qualquer coisa aqui no lugar do x, a função é constante. Então, aqui não existe, né, ponto crítico. Tá? Então, ela vai crescer indefinidamente essa funçãozinha aqui. Então, os pontos que serão analisados são esses dois. Tá? Eu vou chamar de x1 o nosso 2, né? Porque na ordem ali da esquerda para a direita, numa ordem crescente, seria dessa forma. Né? Então, o nosso x1 é 2, o nosso x2 é igual a 5. Vamos fazer a reta real. Aqui, x cresce para a direita. Primeiro ponto, x igual a 2. Segundo ponto, x igual a 5. Né? Da mesma forma que no exercício anterior, nós precisamos analisar o intervalo de crescimento e decrescimento antes, no meio e depois desses pontos críticos. Aí nós já matamos, né, dois coelhos com uma cajadada só. Né? Nós determinamos o intervalo de crescimento e decrescimento e, de quebra, encontramos os máximos e mínimos. Então vamos lá. Pelo critério da primeira derivada, nós vamos fazer uma análise para x menor do que 2. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar x igual a zero. Né?
que é o mais fácil. Então vamos lá, derivada da função para x igual a zero. Muito cuidado aqui, né? Nós temos uma função definida para valores menores do que x menores do que 5 e para outra função definida para valores maiores do que 5. Isso significa, nós temos uma derivada para x menor do que 5 e uma derivada para x maior do que 5. No meu caso, x é menor do que 2, então eu vou usar esta função aqui. Então, vamos lá, substituindo 0 no x, vai dar 2 vezes 0 menos 4. Isso aqui dá menos 2. Então, nesse caso aqui, a minha função é decrescente. Né? Então, antes do 2, a função aponta para baixo. Vamos fazer a outra parte. Né? Aqui, para x entre 2 e 5. Para 2x5. Né? Então, eu estou nesse pedaço aqui. Independente o valor que eu pegue aqui, pessoal, né? A função ela sempre vai ser decrescente ou decrescente até passar por um ponto crítico. Né? Então, olha aqui, ó, antes do 2, eu não tenho pontos críticos. Então, eu sei que de 2 até menos infinito, ou melhor dizendo, de menos infinito até 2, a função sempre decresce. Tá? Entre 2 e 5, eu não tenho pontos críticos. Então, isso significa que minha função ou é crescente ou é decrescente nesse intervalo. Tá? Não preciso me preocupar dela mudar aqui, né, de comportamento entre esses dois números. Depois do 5, é um ponto crítico porque eu troquei a função, né? Então eu não sei o que vai acontecer depois, né? Mas ou ela vai ser crescente ou decrescente, né? Porque eu não tenho um ponto crítico depois para passar pelo zero e daí, por exemplo, a função está crescendo. Aí ela tem que passar pelo zero para ela decrescer, né? Ou então ela está decrescendo, daí ela passa pelo zero e daí ela cresce. No zero no sentido de inclinação, né? Ela está fazendo assim, daí a derivada vai fazendo dessa forma, aí passa a derivada igual a zero, ou seja, reta tangente na horizontal. Aí ela começa a ir para cima, tá? Ou então, e vai existir, a gente vai ver em vídeos posteriores, que a função pode vir aqui, chegar a ser zero e descer de novo, né? Nada impede, tá? Daí isso não caracterizaria um ponto de máximo ou mínimo, né? Esses são os chamados pontos de inflexão que a gente vai ver nos vídeos mais para frente. Bom, mas aqui, ó, voltando para o nosso exercício. Entre 2 e 5, vou pegar aqui um x igual a 3. Né? Vocês podem testar para x igual a 3 e x igual a 4, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Né? Então, tenho lá, f' no ponto 3 vai ser igual. Função entre 2 e 5 continua sendo a primeira. Então, é essa relação aqui. Ó. Vai dar 2 vezes 3 menos 4. 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. Então, aqui a função é crescente. Tá? Então, já sei que no intervalo entre 2 e 5 é decrescente. Opa, achei um ponto de mínimo. Né? Decrescente antes e crescente depois. Agora, vamos ver se esse cara vai ser o máximo, se a função vai decrescer, ou se ela vai continuar crescendo e não vai ser nada. Né? Então, nós vamos ter que analisar para x maior do que 5. Opa, x maior do que 5 já usa a função de baixo. Que valor eu vou pegar aqui? Tanto faz, vou pegar x igual a 6. Então lá, f' de 6. Quanto que vai ser essa derivada? Ó, a derivada da função de baixo, né, é meio. Independente do valor que eu pegue. Se for 7 vai dar a mesma coisa, porque não tem um x para eu substituir por 6. Não tem um x para eu substituir por 7. A função é constante. Né? Então olha aqui, a derivada é meio, positiva, significa que a função é crescente após esse intervalo. Então ela sobe também. 5 é o quê? 5 é um ponto crítico que não é um máximo e também não é um mínimo. Tá? Vamos escrever a resposta? Então lá, a função f de x é crescente no intervalo. Em qual intervalo que ela é crescente? Para cima, 2 até mais infinito. Né? Então, 2 mais infinito e decrescente no intervalo. Qual intervalo que ela é decrescente? De menos infinito até 2. Daí o que a gente coloca aqui? Ó, possui um mínimo relativo em x igual a 2.
x igual a 5 não é nada, né? Então esse aqui é o nosso mínimo relativo, intervalo de crescimento e decrescimento. Beleza, pessoal? Então essa é a análise da nossa função aqui. Vamos dar uma olhadinha no gráfico dela, como é que fica? Bom, pessoal, então aqui nós temos o gráfico da função, né, que nós vimos no exercício ainda há pouco, né? Aqui no lado esquerdo aqui nós temos a função para x menor ou igual a 5, que é x menos 2 ao quadrado menos 3, tá? Ela forma essa parábola, ela vai de menos infinito até o ponto x igual a 5, né, que está mais ou menos aqui, né? Ó, o zoom ali apareceu o 5, e depois desse ponto, né, caso contrário, ela vale meio vezes x mais 7, que é essa reta que eu tinha dito para vocês. Então, observem aqui, que no primeiro caso, nós temos um ponto crítico em x igual a 2, né? Nós achamos lá onde a derivada é zero, ou seja, a reta tangente na horizontal. Nós vimos que é um ponto de mínimo mesmo, né? Aqui o gráfico fica bem claro isso. Tá? E no ponto 5, que era um ponto crítico, ele não é um ponto de máximo nem um ponto de mínimo, porque a função é crescente antes do x igual a 5, e depois do x igual a 5 a função também é crescente. Tá? Então aqui o gráfico para a gente visualizar, né, aquela análise que a gente fez lá na nossa função. Né? Então só recapitulando. De menos infinito até 2, função decrescente. De 2 até 5 é crescente também, e de 5 até mais infinito também é crescente. Ponto de mínimo em x igual a 2, esse ponto vale y dá menos 3, né? E aqui no ponto x igual a 5 não é máximo e nem mínimo, tá certo? Espero que tenham gostado da resolução da parte gráfica aqui também, né, que eu trouxe para vocês, e até o nosso próximo vídeo.